dia, ou boa tarde, boa noite, boa madrugada, independentemente do horário que você estiver vendo esse podcast, eu espero que você esteja muito bem. Estamos aqui hoje mais uma vez no estúdio da Ana, tomando um cafezinho top, ainda com pão de queijo e curtindo o sabadão aqui. E para começar mais um episódio do nosso Evangelho de João, continuando aqui a nossa saga, né? Para entender cada vez mais o que vem a ser um ser com potencial divino, que a gente precisa trazer isso para nós, para a gente se valorizar e crescer e, como que eu posso dizer, encontrar a sua essência. Então, continuando aqui, a gente vai tratar agora ali, estamos ali falando um pouquinho ali daquele momento de João Batista, que ele encontra Jesus, e a gente vai dar seguimento a esse pedacinho aqui da história do Evangelho de João. E nessa parte aqui, só de maneira geral, aqui Jesus vai encontrar ali seus primeiros discípulos já com João Batista. E quem continua agora a nossa história é Eli. Dá um oi pra galera aí, chega o rei. Oi, gente, bom dia. O Ricardo esqueceu de falar para deixar o seu like. Ah, é verdade. É que você fala mais bonito que eu, Ricardo, fala aí. Deixa o like, compartilha. Sim. Aliás, manda esse vídeo para as pessoas. A gente está aqui começando nosso canal, ainda é um começo. Ajude a gente a divulgar esses vídeos, essas ideias. Se você se familiariza com esse tipo de assunto, de desenvolver o potencial humano, é lógico que nós estamos começando aqui batendo nas crenças. Aliás, batendo não, conhecendo um pouco as nossas crenças cristãs, para ir desenvolver cada vez mais o nosso potencial. Não é ele? Isso então mesmo. Compartilha, dá o like e se inscreva, hein? Isso, Ricardo. Agora então nós vamos continuar. A gente vai começar hoje a parte que chama os primeiros discípulos. Exato. E essa parte aqui, ela vai do versículo 35 até o 51. Hoje nós vamos falar do 35 ao 42. Nós vamos iniciar, né? Porque aí às vezes a gente pode retomar alguma coisinha que ficou para trás, que às vezes a gente esquece de comentar, que a gente acha legal, bacana, a gente volta. Então, aqui no versículo 35, fala assim, ó. No dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos. Hoje eu vou ir no versículo a versículo. Bora lá. Bora lá. Ó, no dia seguinte, João. Que João que é esse? É o João Batista, tá? Então, aqui ele tá falando do João Batista. No dia seguinte a quê que ele tá falando? No dia seguinte em que Jesus encontrou com o João Batista lá no Rio Jordão. E o que aconteceu? A gente já estudou, que é o que fala aqui no versículo 32, ó. E João testificou, dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Então, nós já vimos no episódio passado ou no retrasado, a gente estudou o que significa o Espírito, a gente viu que ele está falando do próprio Deus que se fez presente ali e ele homologou a missão de Jesus. Agora, quando a gente fala que homologou a missão de Jesus, gente, vamos pensar assim, ficou escancarado para todo mundo qual era a missão dele, o propósito que ele veio para cá para ser o modelo e guia, para ajudar a humanidade a alçar outro patamar de experiência, de vivência, de espírito, de evoluir. Então, ficou assim, escancarado para o público em geral. Por quê? Porque ele já estava trabalhando. Jesus já vinha fazendo outras coisas. Então, aqui, ali no Rio Jordão, ficou assim, ó, não, ele é o Messias, que a gente vai ver aqui pra frente, o Rabi, que também ele fala de Rabi aqui pra frente, que a gente vai ver, é ele. Ficou identificado. Aí, aqui mais pra frente, ó, fala assim, no dia seguinte, então, o João estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos. Essa partezinha aqui, ela é interessante, porque é uma informação que só tem aqui no Evangelho de João. Só tem aqui isso aqui. Aqui ele tá falando aqui, João Batista, ele tinha 2 discípulos. Pelo menos 2, né? A informação que a gente tem. E mais pra frente aqui a gente vai ver que um é o André, irmão de Simão Pedro, e o outro ele não fala quem é. Ele não revela. Mas dá a entender que é o próprio João Evangelista. É, porque é interessante, né? Se ele faz questão de apontar o nome de um, por que ele não aponta do segundo?
Porque assim, como já um ser de uma envergadura moral muito grande, que ele escreveu isso já com... Escreveu não, ditou, né? Como a gente falou, já com mais de 90 anos, ele quis ser modesto, né? Isso, pode ter Dois. sido. O um era André, o outro, por que ele não falou? Assim, Escondeu dá da galera. indícios de que seria ele mesmo. Isso, o João Aliás, é depois, evangelista. num desdobrar aqui, a gente vai entender por que é ele. Isso. Entendeu? Porque aqui Durante tem o vários decorrer. sinais que o João Evangelista seguia o João Batista, né? Ele estava Exato. acompanhando, por isso que a gente dá a entender que ele está falando dele mesmo. Isso, exatamente. Né? Aí, continuando aqui, ó. E vendo passar a Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus também a gente já estudou, que é um simbolismo, a gente já tratou em outros vídeos. Se você tá chegando agora, volta uns aí para trás, dá uma estudadinha lá, dá uma maratonada, que aí você vai pegar aqui o que é o Cordeiro de Deus, pra gente não ficar repetindo, pra não ficar meio cansativo. Aí então, vendo passar a Jesus, diz, eis aqui o Cordeiro de Deus. Ok. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscai? Quer dizer, vocês estão em busca de quê? Vocês estão querendo o quê? Boa pergunta. Né? E eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde moras? Ou seja, e eles disseram, Rabi, onde moras? Esse onde moras, gente, a gente pode entender no sentido assim, onde o Senhor ensina? Aonde o Senhor instrui? Né? E aí, continuando, ele lhes disse, vinde e vede. Olha a resposta dele, vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Bem, vamos aqui, ó. Vinde e vede. Perceba que Jesus, ele não fala assim, ó, eu vou dar palestra, ensino no templo tal, das 7 às 10 da noite, vocês compareçam lá, que vocês vão ver o que eu falo. Ele não fala isso, ele fala, vinde e vede, ou seja, segue-me. Segue-me. Isso aqui é interessante. Pra gente compreender isso aqui, vamos pensar assim, como é que era a relação entre mestre e discípulo na época de Jesus? O que significava seguir um profeta? O que significava seguir um mestre? Na prática, como é que significava isso? Hoje em dia, nós temos algo parecido com essa relação de mestre e discípulo da época de Jesus na medicina. Porque o que acontece? A pessoa, quando ela se forma em medicina, ela vai fazer o que? Residência. E o residente, ele tem um preceptor. O que é o preceptor? É um médico experiente. É um médico experiente, que ele já sabe as coisas, ele tá ali na profissão dele, fazendo tudo. Aí esse residente acompanha o preceptor e fica o quê? Observando, na prática, o que aquele médico mais experiente tá fazendo. Ver como é que ele faz um procedimento cirúrgico, como é que ele atende o paciente, a pessoa chega, como é que ele faz, tal, e fica acompanhando. Aí, quando o preceptor vê que já passou um tempo, ó, você já viu eu fazendo isso, eu vou te entregar essa atividade, você vai e faz, você já tem condições de fazer, na prática, é a prática. O que é diferente de professor e aluno. Porque o professor, ele vai te passar a teoria. A teoria. O preceptor, não. Você vai pegar a teoria e vai colocar em prática. É diferente. Então, a relação entre os discípulos e Jesus era essa. É como se Jesus fosse o preceptor e os discípulos acompanhavam Jesus o tempo inteiro, porque a gente pode ver. Jesus, eles iam pescar, Jesus estava pescando com eles, estava orando com eles, estava almoçando, estava comendo. Então, eles conviviam. Era no cotidiano. Por quê? A teoria já sabiam. A teoria já sabia, eles precisavam do quê? Da prática. Então, chegava uma pessoa doente para Jesus, como é que Jesus fazia? O que ele falava? Como é que ele se portava? Como é que ele comportava? O que ele tinha que fazer? Percebe? Então, era a prática. E tem a diferença entre discípulo e apóstolo. Você vai falar disso? Ou eu posso falar? Não, pode falar. Mas antes de entrar no apóstolo, é interessante a gente só, assim, é muito mais profundo do que o residente na medicina, não é verdade? Porque eles dormiam junto, eles andavam 24 junto, horas era ali, 24 horas. Essa relação de mestre e discípulo, nessa época da antiguidade,
remonta também para a pessoa ilustrar, para quem gosta de estudar várias coisas, você pegar ali o Buda, por exemplo. Quando o Buda se tornou iluminado, ele começou a ter discípulos também. Não era qualquer um que era discípulo. Agora, quais eram os requisitos para ser discípulo de Jesus? Só Jesus sabe dizer. Não tem como eu falar, era isso ou aquilo. Aliás, quem fala qual era o requisito de um discípulo de Jesus está se arrogando, vamos dizer assim, está se colocando acima, porque eu não tenho a envergadura moral, a inteligência e a ciência do Cristo. Então não tem como ele escolhia. Mas ele escolhia. Não é qualquer um. Não é chegar assim, eu quero ser seu discípulo. Não, ele convidava. Vinde. Isso. Ele convidava as pessoas. Não, você ia se você quisesse também. Ele tinha muitos discípulos, só que esses eram os mais chegados. A gente vai entender que existiam os mais próximos, que vão conviver mesmo, que vai estar a todo momento com ele ali, bem próximo, como que assim, transpirando junto com ele, nas caminhadas, entendendo, aprendendo. Então isso é muito mais profundo. Se a gente for para uma relação também de mestre-discípulo, a gente vê ali nos casos dos yogis, né? Para quem gosta do yoga, que eles também, muitas vezes, que eles, segundo dizem, né, os yogas, como que o cara às vezes ia para uma caverna, passava anos ali com o seu mestre. 12 anos ficava convivendo com o mestre ali para se tornar um yogi. Para se tornar. Então, você se tornar um discípulo ou um iniciado em alguma dessas filosofias, que você vai deixar da teoria e vai começar a vivenciar o negócio na prática, que quando Jesus te chama e fala assim, agora você vai vivenciar, tá pronto? E aí, você aguenta o tranco? É isso que a gente tem que trazer para nossa vida. Você lê um livro, ai que bonito, que inspirador, que motivacional, livro de autoajuda, tá cheio por aí. E aí, você tá pronto para vivenciar? Tá pronto para ser resiliente, de repente, que fala no livro? Tá pronto para perdoar? Tá pronto para prosperar? Tá cheio de livro e gente ensinando sobre prosperidade, hein? Mas você tá pronto para vivenciar aquilo? Isso é ser um discípulo. E mais profundo ainda, é vivenciar com o mestre, é estar junto ali. Então não é qualquer um que fala, que vai, é aquele que fala assim, não, isso aí vai dar conta. Aí você pode vir, vem, quer vir? Vem. Você dá conta. Essa é a relação, muito profunda até. Então assim, quando ele fala, vinde, e vamos lá ver onde que eu ensino, que não é em qualquer lugar, é no mundo, vamos dizer assim, quando ele faz esse convite. Então assim, é bem profundo, intenso, e também é para aprimoramento do ser, para aquilo que você tem de potencial. E aí, tudo que você estudou na sua vida agora, você consegue aprimorar vivenciando? Essa é a questão, não é verdade? E você ia falar dos apóstolos agora, né? Que eu te cortei, mas é para enfatizar um pouco isso. Que é muito mais profundo, para a pessoa ter consciência. Porque fala assim, é discípulo, mestre, tá, parece que tá um professor lá ensinando. Não, filha, a pegada é outra. É muito mais profundo. Porque, eu ia falar assim porque a prática é sempre mais difícil, né? Porque é que nem tirar habilitação. Primeiro você vai na teoria, aí depois você pega o carro. Aí você sofre. Aí o bicho pega, né? Vem os medos, exatamente. Vem os medos, quando a gente quer fazer algo novo, sempre tem medo. É bem mais embaixo, né? Quando você vai pra prática. Todo novo traz um medo. E para fazer, aí vem os receios, as preocupações, a ansiedade. É aí que tá a pegada do discípulo pro apóstolo, que você vai falar. Também. Eu ia falar outra coisa, só que eu esqueci. Depois eu lembro. Do discípulo, a hora que vier atrás. Porque então o discípulo, nesse exemplo que eu tô dando aqui, é como se fosse o residente. Ele tá ali convivendo com o mestre, com o preceptor, vendo na prática como é que é, o preceptor instruindo, corrigindo. Falou, tem que corrigir, né, gente? Porque hoje em dia as pessoas têm dificuldade com isso de correção, né? Ele vai pôr a mão do doente, né? Ele vai pôr a mão do doente. E outras pessoas têm dificuldade para ser corrigida, né? Você vai chamar atenção, a pessoa, é um mimimi danado, você imagina. Hoje, infelizmente, as pessoas estão levando muito pelo lado, assim, como é que eu posso dizer? Tem uma palavra agora, do melindre. As pessoas estão muito melindrosas, né? De repente você chama atenção, acha que é pessoal, costas, mas não é nada pessoal. Agora, é relação ao que você está sendo feito. Então, você pensa conviver com um espírito dessa envergadura. Ele te vê fazendo algo que está errado. Você acha que ele não vai chamar atenção, gente? Na hora. Não é? Ele vai chamar atenção, falar, não é assim, tal.
Entendeu? Pensa se fosse hoje em dia, pegar um menino aí, falar, um mestre da fulano, você não tá fazendo certo, não. Nossa senhora, o menino chora, entra em depressão, ele falou comigo, aí faz bicão, não quer fazer mais nada da vida, né? Enfim, deixa eu voltar aqui. Então, o discípulo é como se fosse o residente, tá ali na prática, tal. O apóstolo significa o que? É o residente que já terminou, tá pronto para atuar sozinho. Quer dizer, ele vai poder atender as pessoas sozinho. Não vai precisar mais de alguém do lado dele falando, assim, agora você caminha com as suas próprias pernas. Ele já sentiu na pele as experiências. É. Então ele consegue testemunhar, né? Isso. E o apóstolo significa o quê? O que significa apóstolo? O enviado. Entendeu? Então, o apóstolo, ele já está preparado. O discípulo fica ali com o mestre ainda, vendo como é que funciona. Na hora que ele está preparado, ele vira um apóstolo. Ou seja, agora você é enviado para o mundo, vai e trabalha. Você já pode caminhar com as suas próprias pernas, você tem autonomia, você já tem capacidade, desenvolveu suas habilidades, algumas, né? Porque a gente não desenvolve tudo, mas assim, você está preparado para caminhar. Agora, pode ir. Né? Aí, bem, era isso que eu tinha para falar. Agora eu passo pro Ricardo aí. Não, mas você falou aí, eu tava pensando, tava lembrando de algo interessante também nessa questão de ser discípulo, apóstolo, né, do aprimoramento que a gente tem que ter na vida, né? Muitas vezes a gente quer, como que eu posso dizer assim, porque João Batista é a primeira revelação, né? A primeira revelação é disciplina, é rigor, é persistência, é insistir naquilo, né? E o discípulo com o mestre, né, quando a gente está saindo ali da primeira revelação, entrando na segunda, vai seguir o mestre. Então, assim, é necessário para a nossa vida, para hoje, a gente trazer essa ideia de aprimoramento também. Porque às vezes eu não vou ter um mestre na vida para me ensinar algo que eu queira, mas eu estou disposto a experienciar. Eu acho que essa relação discípulo-mestre que a gente está falando aqui, trazendo para a nossa vida, é a gente voltar para aquilo que a gente quer transformar em nós ou na nossa vida e perceber aonde eu estou disposto a ir para aprimorar, sendo persistente. Porque fácil não é. Não. Com certeza, não é fácil para os discípulos largar tudo e seguir alguém para viver coisas que você nunca viveu na sua vida. Então, muitas vezes a gente quer viver coisas novas, quer ter um mais, quer ter o plus, mas precisa de estar disposto a experienciar essas coisas. Eu lembrei que eu ia falar. Porque tem uma lei, gente, universal, que chama a lei do uso. A lei do uso. Então, é isso que o Ricardo tá falando. A gente tem a teoria. Né? Ele já falou, só vou falar em outras palavras. Você tem a teoria, que é o conhecimento. Se você não coloca em prática esse conhecimento, é como um amontoado de riqueza. Você não faz, você tem um monte de riqueza, você vai ficar o quê? Deixando, isso aí chama avareza mental, porque tem a pessoa que é mochiba, um monte de vaca, né? Quer dizer, você tem um monte de coisa, você guarda aquilo, não usa, porque se você tem riqueza, você tem que desfrutar. E é a mesma coisa com o conhecimento, viu, gente? Porque se você conhece algo, quer dizer, você está aprendendo algo. Se você não coloca em prática, você está infringindo uma lei, que é a lei do uso, que é uma lei universal. E isso é a avareza mental. Viu? Eu diria diferente, isso aí é gordura mental. Também. Você vai trazendo. Imagina a gente comendo coisas, né? Se você come aquela energia e não gasta, o que vira? Vira banha, né? Vira gordura. É a mesma coisa, você vai trazendo, aí a pessoa fica balbuciando aí palavras chiques, bonitas, mas e a vivência disso? Isso é que importa, não é? Então, seguindo lá, que ele leu até aqui, né? Vinde e vede, né? Quando ele faz o 39, né? O chamado, e então foram e viram onde ele mora. E permaneceram com ele naquele dia. Então ainda era dia. Era dia, é importante saber disso. Era aproximadamente a hora 10ª hora. Aqui, então vamos por partes e vamos por versículos aqui, né? 10ª hora. É importante a gente entender aqui como era que o hebreu ele contava as horas no dia. É diferente da gente. A gente hoje, a gente começa o dia quando? Meia-noite, 0 horas. Para eles, correspondia às 18 horas nossa.
Começava um novo dia. Quer dizer, a gente começa o dia na escuridão, na madrugada, 0 horas. Lá começava o dia às 18 horas. Então, 12 horas, das 18 às 6, Da manhã, era né? período das 18 às 6 da É manhã. o período de escuridão. De escuridão, que era o dia que está começando. Depois das 6 às 18, Era o dia. era o dia. Então, era o momento da luz. Então, assim, 10ª hora do dia corresponde às 16 horas nossas, ou às 4 da tarde. Porque a primeira hora, então, é às 6 horas. Então, se às 6 é a primeira, mais 10 dá 16. 16 então, horas. se você contar assim, do começo até mais 10 horas, você chega às 16 horas, 4 horas da tarde. Vamos falar assim para nós. Mas para eles já estava encerrando o dia. Então, naquele derradeiro, nas derradeiras horas daquele dia, que simboliza o final da primeira revelação, que era o ápice do João Batista na sua plenitude ali, ele encontra quem? Jesus. E ele fala, ele é o Messias, então vocês sigam ele agora. Então, entenda, gente, que a relação de discípulo com o mestre é muito profunda. Quando o seu mestre fala, segue ele, você não vai discordar, porque você confia no mestre. Quando você também aceita seguir alguém, você confia. E no caso aqui, João Evangelista e André, eles não conheciam Jesus naquele momento. Eles conheciam João Batista. Você entrega a sua vida para o seu discípulo, para o seu mestre, que você vai ficar ali anos com a pessoa. Não é um mês, 2 meses. É anos. Anos. No Anos caso ali, mesmo, eles viu? ficaram 3 anos com Jesus, conforme a gente entende, a gente conhece. Dos 30 aos 33 ali. Que eles ficaram com Jesus, segundo a gente conhece, pelos textos bíblicos. Mas são anos, então você tem que confiar na pessoa. Você não vai seguir qualquer um também. Não é assim. Não é uma coisa simples assim. Então é algo muito profundo, uma relação de confiança muito forte. Então ele fala, segue ele, eles vão. E isso é interessante. Por quê? A gente está ali no ápice de João Batista, que ele já tem seu discípulo, ele tem seus seguidores além dos discípulos, ele fala, agora é com ele. Então ele está passando a bola. Então assim, e passando a bola na onde? No momento em que está acabando o dia. Então o simbolismo é esse, acabando o dia e também acabando a primeira revelação, ele vai trazendo para o Cristo, ele vai apontando para o Cristo que ele é o próximo. Então ele é o que? A segunda revelação, que está iniciando no final ali do dia da primeira revelação. Então o que isso quer dizer? Que terminando ali o finalzinho, você quer simbolizar o quê? O finalzinho da primeira revelação, chegando à segunda já. Isso também simboliza isso, essa 10ª hora. São dias que estão sendo mudados, trocados. Né? Final de um ciclo, exatamente. Quer dizer, eles encontram ele na 10ª hora, às 4 horas da tarde. Às 18 já vai iniciar um novo ciclo. Então simbolizando isso, está acabando a primeira revelação, o que lembra a gente aquela modalidade olímpica. Revezamento 4%. Isso, bom, bem lembrado. Não é? Porque assim, aí você vai, corre. João Batista, ele cumpriu a missão dele. Então ele estava ali, com bastão na mão, chegando ali. Aí tem outro esperando lá. Aí é como se ele estivesse entregando o bastão para Jesus. Passando para frente. Agora é com você. Eu fiz a minha parte, agora eu te entrego. Porque é uma relação de continuidade, né? É isso. Tanto que aqui, ó, aqui em Mateus, olha o que Jesus fala, ó. Mateus 17. Capítulo 5, versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim anular, mas cumprir. Ou seja, Jesus não tá anulando, ele é uma continuidade. O João Batista fez até aqui. Agora Jesus pegou o bastão, falou assim, agora daqui para frente é comigo. E isso também simboliza a humildade de João Batista. De tipo assim, porque, gente, vamos combinar, ele é um humano. Agora, que nem aqui fala que ele tinha 2 discípulos, o André e o João Evangelista, né? Que tudo dá a entender que é. Quer dizer, você tem uma relação ali de intimidade, você gosta da pessoa. Exato. Então, você convive com a pessoa. Tem afinidade com ela. Aí você fala assim, ó, de agora em diante, vocês não vão mais me seguir. Vocês vão seguir ele, eu tô passando bastão pra ele. Também, olha a envergadura desse espírito, hein, gente? Você falar isso, quer dizer, você gosta da pessoa, você convive, agora... Você transmitir os seus seguidores para outro, porque ele tinha seguidor também, João Batista. Imagina uma pessoa assim que tem milhões de seguidores hoje. Fala assim, não me segue mais não, vocês vão seguir esse cara. Será que alguém consegue fazer isso hoje?
Será que tem essa envergadura moral? Falar assim, aquele cara é que vai ensinar o certo, porque ele está acima de mim. E eu vejo isso nele. Então agora eu quero que vocês sigam ele. Será que alguém que tem milhões de seguidores consegue fazer isso hoje? Difícil, hein? Não sei nem Eu se tem acho alguém com essa complicado. envergadura, né? Vamos falar nem milhões, 10 mil, 20 mil, 30 mil seguidores. Desde que conheça realmente que ali está a verdade, será que alguém consegue? Fica aí para vocês entenderem o poder disso que ele está fazendo. Não é? Então, o que mais que eu queria falar a respeito da 10ª hora? É isso. Então a gente precisa entender que a 10ª hora é isso, que o dia lá começava às 18 e findava às 6 da manhã. À noite, aliás, né? E o dia começava às 6 da manhã às 18 horas da tarde. Então a gente entende que eles chegaram ali nas últimas horas, né? Daquele dia. E aí continua. André, o irmão de Simão, depois vai ser chamado de Pedro, eram um dos dois que ouviram isso. Quer dizer, estavam os dois ali, junto com João Batista, e os dois ouviram, sigam ele. Ouviram isso da parte de João Batista e seguiram Jesus. Quer dizer, que é importante também, por que estavam em dois? Isso aí também tem um simbolismo muito forte. Para aquela época, quando você queria provar um fato, você precisava de 2 testemunhas. Então, para essa cultura hebraica, para eu provar, aquilo ali realmente aconteceu. João Batista viu, como que eu posso dizer ali no caso, ele fala, o Espírito, ele viu o Messias. Para eu provar isso, eu preciso de 2 testemunhas. Se na época eu fizesse um contrato de compra e venda com Eli, eu precisava de 2 testemunhas, porque eles não iam escrever. Por isso que a palavra lá era muito forte, o testemunho era muito forte. Então, 2 testemunhas confirmando algo. Então, também tem esse lado. Para essa época era muito forte. Então, sempre andavam em 2, porque eram 2 testemunhas para provar um fato ali. Então, assim, os 2 ouviram isso da parte de João Batista e seguiram Jesus. E ele encontrou primeiro o seu próprio irmão. Ele está falando aqui de o André encontrou o seu irmão, que é Simão. E o conduziu a Jesus. Não, peraí que eu estou pulando. E ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão. E disse, encontramos o Messias. Quer dizer, o André encontrou com o seu irmão, já depois da 10ª hora, né, que estavam andando ali junto, o André, Jesus e João Evangelista. Já era a 11ª hora. Então já era a 11ª hora. E ele encontra o Simão, que vai ser chamado de Pedro, fala assim, meu irmão, encontramos aqui o Messias. Isso aí também a gente precisa de entender que não é uma coisa tão simples. Porque o que significa dizer a alguém naquela época o Messias? Messias vem de Machia, que no hebreu a palavra original era Machia, que a gente fala Cristo por quê? Vamos entender, porque quando... Significa Cristo, né? Sim, mas na verdade o Mashiach, se você traduz para o grego, pelo menos para o grego da época, virava Christos, que é com K e Os mesmo, Christos. Então por isso que fala Cristo, porque o Cristo derivou do grego e não do hebraico. Então a gente pegou muito. E o que significa? São sinônimos, né? Só muda ali, um é grego, Cristo, o outro é Messias em hebraico. O que significa isso? O ungido. Mas o que é esse ungido? Ungido, eles falam quando a pessoa é ungida, quando ela participa de uma cerimônia em que ela é derramado azeite na cabeça dela, e essa cerimônia simboliza que a pessoa está preparada para algo. Ela já é preparada para algo. No caso, preparado para quê? Ela vai ter uma missão. Então, quando você fala que é o Messias, é algo muito mais sagrado, é o preparado de Deus, é o enviado de Deus, é aquele que já está preparado para uma missão. Qual que era a missão? Se a gente voltar aqui a alguns estudos no caso de Jesus, que a gente fala que Jesus significa Salvador, Yeshua, vem dessa palavra, que é a missão de salvar, não salvar, na verdade, assim, a gente usa muito essa palavra salvar num termo muito pejorativo, como ele se fosse salvar a gente. Mas a missão do Messias, de ser ungido, de ser salvo. Então, exatamente, para salvar a gente. Para trazer o modelo de humanidade para nós. Então, é importante a gente entender isso na questão, quando ele fala assim, encontramos o Messias.
que é algo muito forte, muito mais profundo. Ungido de Deus, que é um empossado de Deus. Para eles isso é muito pesado. Então aí, e o conduziu até Jesus. Então falou, ó, vem cá, vem conhecer Jesus. E aí Jesus, ao fitá-lo, né, quer dizer, ao observar ele bem no olho assim, diz, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas. Jonas, filho de Jonas. Jonas. Aqui está João. Coisa, não, né? O Simão é o filho do Jonas. Mas aqui está João, ó. Tu és Simão, filho de João. Que coisa, hein? Tá dando diferença nas... Então é filho de Jonas, Jonas. Tu serás chamado Cefas, que interpretado, na verdade, é Pedro, né? Então, assim, quando Jesus encontra com Simão, já na 11ª hora, e por aí, né? Dá para entender, né? Porque na 10ª hora estavam os dois ali, eles foram andando, seguindo, conversando. Depois de algum tempo, encontra Simão. Fala, ó, esse aqui é o Messias. E ele fala assim, ó, eu te encontro, e o Messias olha para ele e fala assim, ó, você vai ser agora chamado de Cefas. Então, a gente precisa de entender agora por que Jesus faz essa mudança no nome. Porque a gente sabe que Pedro vai ser o líder dos apóstolos, que é o líder que chega ali na última hora, na hora derradeira, que a gente pode falar o trabalhador da última hora, que não é à toa que depois Jesus vai trazer essa parábola do trabalhador da última hora, ou dos trabalhadores da última hora, que é aqueles que chegam ali no finalzinho da primeira revelação e vão ser os guias da segunda revelação. Então, assim, por que ele transforma o nome? Então, vamos lá. O que significa Cefas? Aliás, antes de falar nisso, a gente precisa de entender como que é a palavra, como que a gente estuda o hebraico, qual que é como a gente aprende o nome em hebraico. Como é que eu posso dizer ali? Hebraico, né? A palavra em hebraico. Como elas que a são gente. formadas. Como elas são formadas? Qual que é a origem? Como que a gente entende a língua hebraica? Para a gente aprender o hebraico, normalmente o hebraico forte ali, a palavra-chave, a palavra raiz é o verbo. Não é nome, não é substantivo, não é adjetivo. Do verbo que vão derivar adjetivo, substantivo, advérbio e por aí vai. Então a palavra raiz no hebraico é o verbo. Normalmente é formado por 3 consoantes, não tem vogal. Sem vogal. Sem vogal. Então, assim, o que acontece? Se você aprende o verbo, você vai aprender a raiz daquela palavra. E aí você aprende nome, depois você aprende adjetivo, você aprende o local, advérbio, de modo, local, tempo, por aí vai. Então, ali a derivação vem da raiz do verbo. E Cefas quer dizer pedra, quer dizer líder. Por quê? Como é que eu posso dizer assim? Porque é derivado da palavra que simboliza ali uma liderança, que vem do verbo liderar. Então, aí Cefas vai significar líder, na verdade, cabeça, né? Alicerce. Então, tem 2 sentidos. Ou é cabeça ou é alicerce. Por isso que Jesus faz questão de dar esse nome a Pedro. E por que Pedro e não Cefas? Por que a gente chama Pedro? Porque se a gente traduz Cefas para o grego, é Petros. Então aí a gente pegou, então, mais uma vez, do grego, assim como a gente pegou Cristo, a gente pegou o Pedro do grego, Petros do grego. E o português, o latim vira Pedro. Vira Pedro, exatamente. Mas o importante aqui é que o nome é muito forte para essa cultura. Hoje a gente muitas vezes não dá muita bola para os nomes, mas ali era algo muito importante, muito forte e carregava a missão da pessoa. Por isso, ele mudou o nome porque a missão do Pedro dali para frente é ser o líder e também alicerce, o sustentador daquele movimento dos apóstolos, do colégio de apostolado de Jesus. Então, você vai ser o líder, você vai ser o cabeça, você vai ser o alicerce do meu colégio. Então, assim, Jesus já viu nele isso. E como ele viu isso, só Jesus sabe dizer. Mas o importante é o quê? Muda-se o nome porque a missão foi encontrada. Por isso que eles sempre mudam de nome, né? Exato. Que se você voltar lá no Velho Testamento, a parte de Abraão, né? Ele não era Abraão no começo, era Abrão. Aí você pode ver, aí ele muda. Quando a missão Abraão, que vem de Abra mais Ão, né? Que é o pai das multidões. Abraão depois. Que vai ser o líder. Ele é Abrão.
Vai ser o líder, Ele é né? o fundador do monoteísmo, né? Exato. Que Vai significa liderar um grupo, pai. um movimento, pai da multidão, pai de um povo. É por isso que esse povo vivia mudando de nome, né? Exato. Aí eu ficava assim, nossa, mas muda de nome, dá Por uma que confusão muda de na nome? cabeça da gente. Exato. Então, por isso que a gente tem que entender Por isso isso. que entendeu cultura, né? Você faz, mas por que Exato. muda de nome, né? É por causa disso. Porque é importante, né? Porque é importante, por isso que não, como é que eles falam? Tem um ditado bíblico que é não usar meu santo nome em vão. Isso é muito forte, porque fala assim, nome. Porque o nome carrega a missão. Isso é importante. Assim, e hoje, de repente, se a gente está numa missão, e essa missão não condiz com o seu nome, não tem problema algum você mudar seu nome. Porque não existem autores que usam nome diferente. Não existe cantor que usa nome artístico, influencer. Então, que você use isso, como que eu posso dizer assim, mais vinculado à sua missão, que a gente precisa resgatar isso também. Entender o seu nome, falar, o meu nome tem a ver comigo, com o que eu faço, com o meu propósito de vida, e missão quer dizer isso. Yeshua, Jesus, ele veio com essa missão, por isso que teve esse nome. Yeshua significa salvar, né? Salvar, exatamente, que é o significado. Por isso que é o Salvador. Então, vem do verbo salvar. Então, assim, mais um exemplo para a gente entender essa importância do nome, que muitas vezes é deixar de lado. Porque hoje, assim, muitas vezes a gente entende, a gente vê os nomes hoje como algo bonito, né? É Natan, é Isabela, é bonito, eu gosto. Mas para essa época, não. Para essa época, nome é missão. Por isso que muitas vezes ninguém se importava com o sobrenome. Porque o nome principal, o primeiro nome, que era o que valia. Então, eu levo essa reflexão para você. Você tem usado seu santo nome em vão? Ou você está usando o nome de acordo com o que você pretende para a sua vida? Fica essa reflexão. Que a gente traga para nós essa relação de mestre-discípulo aliada ao nome, como uma forma da gente buscar realmente encontrar a essência, né? Porque quanto mais você encontra a sua essência, você se torna livre. E isso é o papel do Sintonia Livre, trazer essa luz para que a gente consiga se libertar aí de coisas que não fazem parte da nossa vida. Meu estilo de vida condiz comigo, o que eu estou exercendo condiz comigo, as coisas que eu estou aprendendo eu estou praticando. Então, isso é uma relação de mestre-discípulo que a gente trabalhou aqui no episódio de hoje, que a gente tem que trazer para a nossa vida. Tudo que a gente aprende aqui, que a gente entende, na verdade, na Bíblia, a gente precisa trazer para a nossa vida. Não é verdade? Né? Então é isso. Tem mais alguma deixa para hoje? Não, para hoje não. Então é isso, gente. Mais uma vez, se inscreva no canal, curta, compartilha, ajuda a gente a divulgar essas informações, essas ideias, e vamos crescendo cada vez mais. Um abraço e até uma próxima.